Irmãos, Isaías, capítulo de número 52, e nós vamos hoje ver apenas 2 versículos, 11 e 12. Será que hoje o tempo vai ser menor por ser 2 versículos só? Será? Hein? Será? Você sabe que quando é 2 versículos, o pastor fala assim, né? Não, só 2 versículos, posso ficar bem à vontade, vai dar tempo, aí o negócio vai embora, né? Mas são só 2 versículos hoje, 11 e 12. Depois nós vamos entrar num outro texto, que é o final do capítulo 52, que vai falar do Messias, do servo de Yahvé, que aí já é outra visão de Isaías, que tem a ver com o que nós veremos hoje, mas já entra em um assunto bem detalhado acerca do servo. Por isso nós vamos ver apenas o 11 e 12, embora eles tenham muita coisa boa a nos ensinar. Vamos lá então? Isaías, capítulo de número 52, versículos de número 11 e 12. Vamos ler juntos? Uma vez são só 2 versículos. Leamos juntos aí, me ajudem por favor, irmãos. Mesmo assentados, leiamos. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel... Maravilha, irmãos, nós já oramos ao Senhor para que nos abençoe na palavra estudada nesta reunião. Nós vamos então partir para o estudo deste trecho de Isaías 52, 11 e 12. A nossa perícope 52, 11 e 12 se encontra ainda dentro dessa grande sessão, olha lá, que começou no capítulo 49, versículo 1 e vai até o 55, 13. Então nós estamos ainda bem no meio, ainda, certo? Essa perícope, essa sessão tem como tema a grande libertação. E nós sabemos por que ela é grande, essa libertação é grande. Por quê? Porque nós já temos falado isso aqui, né, Coraci? Porque ela é de cunho espiritual. Ela não vem nos livrar de um tirano terreno, mas ela vem nos livrar dos nossos pecados, do nosso coração corrompido, que é o nosso pior inimigo, do nosso velho eu, do nosso velho homem. É disso que Cristo vem nos livrar, do poder das trevas, da escravidão do pecado, da astúcia de Satanás. Cristo vem nos livrar dessas coisas. Por isso, não haja maior salvação do que esta, prometida por Deus, por meio do profeta Isaías, e cumprida no Messias, no servo de Yahvé, que nós veremos com mais clareza a partir do final ali do 52, e principalmente aí 53, 54 e 55. Bom, então esta é a grande libertação, porque ela é de cunho, Marlinéia, espiritual. Ela vem nos livrar dos nossos reais problemas, que são os pecados contra Deus, da nossa queda, nosso estado de pecaminosidade. Bom, introdução a estes 2 versículos do capítulo 52. Isaías continua então falando da grande libertação que Deus traria a seu povo, da qual o êxodo era uma figura. No êxodo do Egito, lembra lá quando Moisés tirou os hebreus do Egito? No êxodo do Egito, o Senhor pretendia 2 coisas. O que o Senhor pretendia quando salvou Israel do Egito? Resgatar seu povo da escravidão. Ele fez isso julgando o faraó e o Egito. E restaurá-lo para o servir. Qual que era a mensagem que Deus ordenou a Moisés que proclamasse a faraó? Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva, ou para que me adore. Então veja, redimir o povo, libertar o povo, para esse povo passar a ser o que de Deus? Servo. Deixe meu povo ir para que me sirva. Então Deus tinha esses 2 propósitos, livrar seu povo da escravidão, para que esse povo passasse a servi-lo. Depois de Deus julgar os inimigos do seu povo e libertá-lo, um novo dia começa, certo? Já não há mais inimigos, porque Deus julgou. E então o povo já não deve permanecer no local de escravidão. O povo agora pode sair, porque o inimigo, o que tornava cativo, já foi destruído. Agora a ordem é para sair. Saiam da escravidão, do cativeiro. Vocês não precisam mais ficar aí, eu libertei vocês.
Daí nós vemos a ordem aqui do versículo de número 11. Retirai-vos. Retirai-vos. Saiam daí, porque eu já salvei vocês. Eu já destruí as forças do pecado. Vocês não são mais escravos do pecado. Saiam, abandonem o pecado. Saiam daí. Que é a linguagem do Êxodo. Porque no Êxodo, Deus disse por meio de Moisés, saiam todos do Egito. Faraó, pela mão de Deus, disse a Israel, podem ir. Mas o Egito, o Êxodo, é um símbolo daquela libertação maior. Quando Deus nos livra dos pecados para nos tornar santos. Nos dizendo para agora abandonar o pecado. A ideia de retirai-vos daí. Retirai-vos daí. Ok? O povo deve começar a peregrinação. Logo após saírem, eles têm um encontro com Deus no Sinai. Para conhecerem a vontade de Deus e andarem diante dele em santidade. Veja, licenciado Mateus, como a libertação do Egito é um símbolo da nossa libertação espiritual quando nós cremos em Cristo, quando Ele nos salvou. Olha, no Egito, Deus destruiu o faraó. Na batalha espiritual, Deus em Cristo esmagou a cabeça da serpente, nos livrando da tirania do pecado, da escravidão do pecado. Então, iguais aí, né? A obra, uma aponta para a outra. Lá no Egito, depois dos inimigos destruídos, eles começam a peregrinação rumo a Canaã. Nós também estamos numa peregrinação rumo ao novo céu e à nova terra. Lá na peregrinação do deserto, o povo foi chamado a ser santo, tanto que Deus castigou os que não eram santos. Nós também somos chamados a ser santos nessa peregrinação. Está vendo como o Egito, o êxodo do Egito aponta para a nossa realidade espiritual? E é disso que está falando aqui. Isaías evoca a linguagem de cativeiro destruído e saída do cativeiro para nos mostrar o que Cristo fez a nosso favor na nossa vida espiritual. Ele também nos libertou do império das trevas e nos transportou. Não é isso que Deus fez lá no êxodo do Egito? Tirou do Egito para transportá-los para Canaã? Paulo vai dizer assim, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A linguagem lembra do êxodo. A linguagem do que Deus faz, Isabelle e André, conosco, João Felipe, quando nos salva em Cristo. Então, disso que Isaías está falando, dessa libertação espiritual que Deus opera em Cristo. Mas olha só, o tema dos nossos 2 versículos, dessa pequena perícope, desse pequeno trecho, é o grande êxodo. Ou seja, Deus nos libertou do pecado, é o êxodo daquela vida de pecado para uma vida de santidade. E nós temos nesses 2 versículos uma divisão muito clara. Muito fácil, são 2 versículos só, é fácil de gravar a divisão. O versículo 11 vai falar do chamado de Deus. Retirai-vos. Retirai-vos. Deus está chamando. Olha, saiam do pecado. Eu dou poder a vocês de resistir e abandonar o pecado. Então saiam. E o segundo ponto é o versículo 12. A explicação para atender o chamado. Aí Deus vai falar, porque eu estou com vocês. Eu sou o guia de vocês, eu sou a proteção de vocês. Se deem a mim, procurem viver santamente. Eu vou ajudar vocês. Eu estarei com vocês. Deu para entender então? Então, versículo 11, o chamado de Deus para nós abandonarmos a vida de pecado, nos retirarmos do pecado que outrora nós vivíamos. E no 12, a explicação para atender o chamado de Deus. Ou seja, venham porque eu estarei com vocês. Eu serei a força de vocês. Ok? É bem fácil de entender aqui. Vamos ver então primeiro o chamado. Versículo de número 11. Olha aí. Retirai-vos. Retirai-vos. Saí de lá. Não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela. Purificai-vos. Vós que levais os utensílios do Senhor. Aqui, antes da gente entrar propriamente no texto, nesse versículo, alguns teólogos, eles entendem que Isaías está dando ordens ao povo para se retirarem da Babilônia. Que talvez aqui não seja o aspecto espiritual, como nós defendemos aqui com vocês, que seja o caso. Mas aqui uma ordem com relação ao cativeiro babilônico. Deus está falando de uma realidade terrena, não espiritual. Será que é assim mesmo? Será que a gente tem que entender esse retirai-vos como uma simples ordem deles saírem lá daquela posição geográfica que era a terra da Babilônia e irem novamente a Jerusalém? Ou não? Ou a questão é retirar-se do pecado para uma vida de santidade?
que está falando aqui? Bom, é possível, bem possível, nós vamos dar algumas razões aqui, de que aqui não seja a ideia literal de uma retirada da Babilônia terrena. Tá? E por que não? Porque Isaías conclui seu tratamento com relação ao assunto Babilônia no capítulo 48, no versículo 20 e 21. No capítulo 48, Heloísa, no versículo 20, 21, 48, nós estamos no 52, no final do 52. No capítulo 48, versículo 20 e 21, é a última vez que Isaías cita Babilônia, pelo nome. Depois ele não cita mais. Ele não fala mais da Babilônia pelo nome. Tanto que nos 2 versículos você não vê Babilônia. Retirai-vos da Babilônia. E por que você não vê? Porque talvez Isaías estivesse tratando de outra retirada. Não terrena, mas espiritual. Irmãos, desde 48, 22, há uma nova realidade. Ela não é mais geográfica política, ela é espiritual. 48, 22 diz assim: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Veja só, se Deus livrasse entre os israelitas, haviam perversos? Haviam dentro dos israelitas homens e mulheres que não creem em Deus? Sim ou não? Sim, muito bem. Adiantaria esses perversos dentro de Israel, que rejeitavam, por exemplo, a palavra de Isaías, não davam crédito a ela, como nós temos visto? Adiantaria a eles ser liberto geográfica e politicamente de Babilônia? Adiantaria para a salvação deles? Não, certo? Eles seriam apenas transpostos de um lugar para o outro, mas o estado espiritual deles continuaria o mesmo. Ok? Deu para entender? Então, ou seja, aqui em 48 e 22, a realidade, a necessidade muda. Não é uma necessidade de mudar de lugar, de voltar para o lar, mas de mudar o coração, porque para o perverso, na Babilônia ou em Jerusalém, não há paz. Porque senão Deus podia ter dito assim: olha, na Babilônia não há paz, mas eu vou mudar vocês aí para Jerusalém, e lá é a cidade da paz, vocês vão ter uma paz lá, porque olha, mudou de lugar, né? Porque é interessante, né? A Bíblia, alguns julgam tão antiga, antiquada, mas ela fala do comportamento das pessoas. As pessoas estão com um problema na vida, acham que é uma viagem vai resolver, né? A gente até já falou aqui, né? Às vezes está com problema no casamento, vamos fazer uma viagem. Não adianta nada, se não mudar o coração. Não adianta nada, vai brigar na viagem. Vai brigar, vai discutir lá. O que tem que mudar é o coração, não é o lugar. A gente vai falar sobre isso domingo à noite, num sermão, se Deus permitir, lá em 1 Reis também é um dos assuntos. Mudar de lugar não adianta nada. Para o perverso não há paz, nem na Babilônia, nem em Jerusalém. Está vendo? A necessidade é maior do que retirá-los de um cativeiro geográfico. Por isso nós devemos entender, então, 52, 11 e 12, como uma palavra de uma necessidade, que vem ao encontro de uma necessidade espiritual. Não só porque Isaías não fala mais da Babilônia desde 48, 20 e 21, como a partir do 22, ele passa a falar de uma necessidade maior, que é o fim da perversidade. Ok? E ele também prediz um remédio superior. No versículo 49, 5, 6, diz assim: mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, falando o Messias, né? Para que eu torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, não a Jerusalém, mas levá-los a Deus, não a Jerusalém. Tá vendo aqui, ó? Para que torne a trazer Jacó e para reunir a Israel, não é em Jerusalém, mas a ele. Ir a Deus, que é o problema do perverso. O perverso não quer ir a Deus, mas o servo de Yahvé vai resolver esse problema. Ele vai fazer do perverso um crente, porque ele vai transformar o perverso. Você, ok? Porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. E assim diz ele: pouco é seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó,
e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios. Está vendo? É muito maior. E salvação até a extremidade da terra. O assunto que agora trata Isaías a partir de 48, 22 é muito maior do que só tirar um povo da Babilônia e levar para Jerusalém. Fala de salvação até os confins da terra. Deu para entender? Isso lembra muito o Apocalipse 18, né? Quando a Babilônia cai. Perfeito. Para sair dela. Perfeito. E Babilônia lá é uma figura que aponta para este mundo. Perfeito. Então, mesma leitura aí, boa, Nésio. Então, entenderam, irmãos? Aqui não pode ser Babilônia. Esse retirai-vos do versículo 11, João, e Pepitro Marcelo, querido, e Gil, não pode ser Babilônia. Está falando de algo muito superior desde 48, 22. Ok? Então, por isso nós podemos crer que aqui a questão é a retirada, um chamado para deixar o pecado, para abandonar a vida de alienação acerca de Deus. Ok? Vamos lá. Agora vamos ver, uma vez isso estabelecido, que aqui a gente pode crer tranquilamente que o autor, Isaías, fala de uma libertação espiritual, de uma retirada, ou um abandono de uma vida de pecado e alienação com relação a Deus. Então vamos ao versículo de número 11. Vamos olhá-lo com mais precisão. Diz assim o texto: Retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Então, como nós temos defendido aqui, irmãos, o contexto desse retirai-vos, desse chamado de Deus, é para que abandone-se a vida de pecado. Então, olha só, isso é estabelecido em dois aspectos, um positivo e um negativo. Há uma ordem positiva, retirai-vos, e há uma ordem negativa, não toqueis, negativo, não toqueis em coisa impura. Então, há um aspecto positivo na santificação e um aspecto negativo. Aliás, não é assim na santificação? Sempre. Um aspecto positivo e um aspecto negativo. Na santificação, a gente deixa de cometer o pecado para passar, pelo poder de Deus, a fazer o que é justo. Aspecto negativo, deixa de pecar. Aspecto positivo, passa a fazer o que é correto. Paulo vai dizer, aquele que minta, não minta mais. Antes, diga a verdade. Tá vendo? Negativo, positivo. Aquele que roubava ou furtava, antes, trabalhe. Aspecto negativo, aspecto positivo. E aqui não é diferente. Retirai-vos. Ou seja, uma atitude positiva. Façam algo. E aí, não façam outra coisa. Não toqueis em coisa impura. E é interessante que não toqueis em coisa impura nos lembra, primeiramente, que quando a saída é do Egito, do cativeiro egípcio, os israelitas levaram pertences dos egípcios, lembram-se? Isso está em Êxodo 12, 35, quando os egípcios expulsam quase que os israelitas por causa das pragas, certo? E dão os seus bens, as suas posses aos israelitas. Então os israelitas saem com as suas posses, com as posses do Egito, eles saem com elas. Tudo dos egípcios passaram a ser dos israelitas. Mas aqui não. Aqui é uma ordem de não tocar em nada impuro. E é interessante que essa ordem tinha a ver com o serviço sacerdotal. Fazia parte da lei dos sacerdotes não se tornar impuro. Olha só, eu vou ler para vocês Levítico. Quando alguém tocar em alguma coisa imunda, será uma lei dada aos sacerdotes. Seja corpo de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto e tornar-se imundo, então será culpado. Ou seja, ninguém deve tocar em coisa imunda, porque senão será imundo. Lembra que os sacerdotes não podiam ser imundos. Os sacerdotes tinham todo um ritual de purificação, de lavagem. Lembram-se? Então a ideia é a seguinte: nós, segundo Pedro, nós somos chamados para sermos uma nação santa. E mais o quê? Um sacerdócio real. Lembra? Nós fomos tirados das trevas para a luz, para sermos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus e um sacerdócio real. Nós somos sacerdotes. Daí Deus está nos livrando do pecado,
o qual nós devemos abandonar, para nos fazer sacerdócio, ou seja, homens e mulheres que sirvam a Deus em santidade, em novidade de vida. Então a ideia de não tocar em algo imundo aqui era próprio dos sacerdotes. Porque os sacerdotes julgavam essas coisas. Agora tem mais. Tem algo aqui no texto também, outra coisa, que era próprio dos sacerdotes. Quando o texto diz assim, saí no meio dela, purificai-vos, estáis pronto, vós que levais os utensílios do Senhor. Quem é que carregava os utensílios do Senhor? Quem eram aqueles que carregavam os utensílios do Senhor? Os sacerdotes, os da tribo de Levi, os sacerdotes que trabalhavam no templo. Só eles poderiam tocar nas coisas sagradas do tabernáculo. Lembra que o tabernáculo no deserto era montado e desmontado? Quando iam desmontar um tabernáculo, só os levitas, os sacerdotes, poderiam tocar nas coisas do tabernáculo, desmontá-lo e montá-lo, só eles. Então a ideia aqui é novamente fazer uma associação com este povo que Deus retira, dando ordem a eles, saem do pecado, para transformá-los em pessoas santas, em sacerdotes. Sacerdotes que oferecem a Deus santidade. Lembra do sumo sacerdote? Que ele tinha lá no turbante dele a placa que dizia santidade ao Senhor? Era a coisa mais importante que o sacerdote tinha a oferecer. É o que Deus queria, santidade. Então, o texto está dizendo que Deus nos livrou, nos salvou, através da obra do seu servo, para que nós abandonemos o pecado e passemos a servi-lo como sacerdotes santos. Daí essa linguagem de não toquem em coisa impura, o que o sacerdote não podia fazer, e carreguem as coisas sagradas. Carregando as coisas sagradas. Sair daí carregando. Ou seja, vocês são separados agora para serem sacerdotes. Irmãos, é interessante aqui que assim esse versículo ele casa muito com 52:1-2. Olha só como começa o capítulo 52. Essa ideia de sacerdote casa muito. De que a gente está vendo aqui de sacerdote não tocar em coisa impura ou imunda e carregar os utensílios do Senhor. Olha como casa com 52:1-2. Alguém aí para mim, por favor. Reveste da tua fortaleza, ó Senhor. Veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti, nem incircunciso nenhum. Até aí. Não precisa ler o 2, não. Até aí. Obrigado. Gessé que leu? Obrigado, Gessé. Onde está aí a ligação com o sacerdócio? Olha o tempo. Roupagens formosas. É porque vocês se lembram da roupa dos sacerdotes. Lembram como eram cheias de apetrechos? Eram todas formosas, para chamar atenção. As pedras do peitoral, as cores, os sinos na borda do sumo sacerdote. Tudo era para mostrar glória. Então vocês têm uma roupa formosa. A linguagem é toda sacerdotal. Deus em Cristo nos libertou do pecado para nós sermos belos, formosos diante dele como sacerdotes santos. É para isso que ele nos salvou, para sermos santos, como sacerdotes consagrados. Você vê que a linguagem é toda essa. Aponta para isso. Então veja, irmãos, veja como é a mesma coisa que o apóstolo Pedro fala. Isso aqui é maravilhoso. Eu vou ler para vocês Pedro e vocês vão ver a semelhança da exortação de Pedro com o que Isaías está dizendo aqui de abandonar o pecado e passar a ser sacerdócio santo. Olha o que Pedro diz. Eu quero que vocês ouçam, olha. Melhor, abram. Porque se vocês forem como Daiane, por exemplo, vocês gravam mais ouvindo e lendo. Então vamos lá. 1 Pedro 2:1-5. Então olha só como se parece com o que Isaías está dizendo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências. O que isso aqui tem a ver com o texto lá de Isaías? Qual que é a correlação? Sair.
Retirai-vos daí. A ideia de retirar roupa. Tirem essa roupa. Abandonem o pecado. Saiam de lá. E aí continua. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Agora voltem lá para Isaías. Viram como o que Isaías fala é a mesma coisa que Pedro diz? Em Cristo Jesus, nós fomos chamados para retirai-vos daí. Vocês agora são sacerdotes, vistam a roupa, não toquem em coisa imunda, levem as coisas sagradas. E Pedro diz, para ser sacerdócio real, para viverem de forma que agradem a Deus. A mesma linguagem. Irmãos, isso aqui é magnífico. Isso é magnífico ver que a palavra de Deus é una. Ela diz a mesma coisa, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a mesma coisa. O contexto é diferente. Às vezes a linguagem pode usar termos diferentes. Mas é a mesma coisa. No Antigo Testamento, através de símbolos, de ritos, de figuras, de promessas, mas é a mesma coisa. Isso é maravilhoso. Nosso Deus sempre desejou e planejou a mesma coisa. Ele é um Deus que não muda. Ele não mudou de ideia. Isso é maravilhoso. A ideia de Deus, de fato, é saber que em Cristo nós seríamos aquilo, e como não só saber, fazer, que nós seríamos aquilo para o qual nós somos destinados a ser. Então, o nosso pecado não atrapalhou o plano de Deus. Deus é maior que os nossos pecados. Então, Deus nos tornou aquilo que Ele sempre desejou e planejou fazer. Desde Isaías, desde Adão, até o Cristo. E posterior a Cristo por meio do seu poder. Então, isso aqui é poderosíssimo. Agora, vamos lá. Vamos passar, então, o chamado. Esse é o chamado. Qual que é o chamado? Nós somos chamados para nos retirar do pecado, retirai-vos dela, sair daí, que é a figura do cativeiro que aponta para a realidade espiritual. Então, por isso, a linguagem é sair de algum lugar, mas a realidade espiritual é deixar o pecado para sermos sacerdotes. Esse é o chamado. E agora, no versículo 12, vem a explicação de Deus, por que você deve atendê-lo com confiança. Você já teve experiência de estar evangelizando alguém, testemunhando para alguém, falando de Cristo, do Evangelho, e a pessoa dizer assim para você, depois você mostra a graça de Cristo, as promessas, as advertências, os desafios, a companhia do Senhor, e a pessoa diz assim, não, mas isso é tão difícil, parece ser tão difícil, eu tenho que deixar minha vida, eu tenho que deixar tudo que eu fiz antes. Lembra de Nicodemos, por exemplo, né? Como é que eu, sendo velho, posso voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então isso parece tudo difícil. Então agora Deus vai explicar, vai dar motivos pelos quais nós podemos e devemos atender o chamado, de abandonar o pecado e nos darmos a Deus. E Ele vai fazer isso de duas formas, aí no versículo 12. Tem dois porquês aí, né? Por isso são dois motivos. O primeiro porquê, logo no início do versículo, porquanto, ou porquê, e depois, lá no meio, porque o Senhor irá. Então, são dois motivos aqui. O primeiro motivo é o que está na primeira parte aí. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. É interessante que isso aqui é outra prova de que Isaías não poderia estar falando de um acontecimento literal ou terreno. Por quê? Porque, por exemplo, tome o Êxodo como exemplo, o Êxodo do Egito. Qual que foi a ordem que Deus deu aos israelitas quando o anjo passou pelo Egito e matou os primogênitos, que não tinham sangue ali na fresta da porta, nas ombreiras? Qual foi a ordem? Deus deu ordem para sair, mas alguém se lembra de que maneira? Lembra? Perfeito, a maneira que eles deviam fazer. Isso tem a ver também com a maneira através da qual a saída deveria ser feita. Vou tentar expor isso aqui para vocês.
Era para eles saírem tranquilos ou saírem com pressa? Perfeito. Eles têm que sair com pressa. Tanto que o texto lá de Êxodo fala claramente para saírem fugindo. Saiam, fujam. Por quê? Por isso que a ideia de comam a Páscoa com sandálias dos pés, com o cinto preparado para comer e na hora que tiver que sair, você vai correndo. Por quê? Um dos motivos é a inconstância do tirano. Concorda? Tanto que isso foi a realidade no Êxodo. O faraó disse assim, chamou Moisés e pode ir com o povo. Depois da morte do primogênito dele, né? E de muitos primogênitos do Egito. Pode ir com o povo. Deixou ir. Dali a pouco, a Bíblia diz que o coração dele, José, voltou a se endurecer e resolveu, Débora e Bárbara, perseguir o povo. Foi atrás do povo. Que só não foi destruído porque Deus interveio como prometera. Ok? Mas o coração do tirano é inconstante. Daí, saiam depressa. Aproveitem agora que ele deixou. Vão embora. Não fiquem aí. Só que essa saída aqui não é apressada. Ela não é apressada como costumeiramente se saem de uma tirania. Que você tem que aproveitar logo a chance que tem. Aqui não é apressada. Olha como o texto nos diz. É muito claro, né? Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. Há um contraste com o Egito. Eu fico imaginando um israelita, um judeu lendo Isaías, e que conhecia bem a história do Egito, dizendo, na hora que ele lesse, ele ia fazer a associação assim, né, o contraste. Não parece o Egito. Não parece a fuga de um cativeiro terreno. Porque no Egito, Deus deu ordem de sair depressa. E aqui ele é claro, não saireis apressadamente. Por quê? Porque, meus irmãos, a salvação que Deus traz... Isso aqui é poderoso, irmãos. Porque a salvação que Deus traz em Cristo é garantida. Nada vai mudar. Tirano nenhum vai mudar aquilo que Deus fez em nós, ou tem feito em nós e por nós, em Cristo Jesus. Daí, saiam tranquilos. Isso aqui é poderoso. Isso. É como alguém que tem segurança no que Deus está dizendo, certo de que não vai perder nada. De que nada agora vai se colocar como obstáculo para aquela saída definitiva, ao abandono definitivo de uma vida de pecado. Porque o Cristo está conosco, está em nós com o seu Espírito. E nós venceremos pelo poder dele. Então nós estamos tranquilos. Essa é a ideia. Assim, não há pressão indesejável na situação. Saiam, mas não apressadamente. E nada para distrair a mente do tranquilo compromisso de caminhar com Deus em santidade. Não há nada mais que nos perturba por fim, porque Cristo nos redimiu completamente. Veja como essa caminhada. Paulo vai dizer assim em Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada muda isso. Nem os seus, nem os meus pecados. Deus tratará os meus e os seus pecados. Ele, como Pai, nos corrigirá com a sua vara. Mas isso não nos fará perder salvação. Nem Deus nos abandonará por isso. Pelo contrário, ao usar da sua vara conosco, para nos corrigir, mostra que Ele nos ama e se importa conosco. Então, ou seja, mostra que Ele caminha conosco, que Ele se importa, que Ele está lá. Então nós descansamos. Mesmo quando nós pecamos. Descansamos em que sentido? Não no pecado, mas descansamos que, lamentando o pecado e sentindo o peso do pecado, nós vamos a Deus certos de que o sangue do Filho dele nos purifica. E nós temos paz com Deus por meio de Cristo, apesar de sermos pecadores. Veja como essa caminhada é tranquila. É nesse aspecto que ela é segura. E aí diz mais, Paulo, por intermédio de Jesus Cristo, de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Agora veja o que Paulo fala. A esta graça em Cristo, na qual estamos firmes. Veja, firmes, não inseguros. Não fugindo com medo, mas firmes. Isso é boa nova. Boa nova ao pecador, a mim e a você. De que os nossos pecados não podem mais nos separar de Deus, do amor dele. Veja, isso não quer dizer que Deus não tratará, novamente eu digo, não quer dizer que Deus não tratará os nossos pecados. Ele tratará. Porque nos ama. Mas Ele jamais nos abandonará.
Então nós estamos firmes nessa graça. Perfeito. Mas Paulo diz aos romanos mais. Ele diz assim, agora pois, olha outro motivo de andar tranquilos, sem medo, numa fuga desesperada. Agora pois, já não há condenação mais para os que estão em Cristo. Não há mais condenação. Ainda há pecado na nossa vida. Deus está trabalhando em nós. Ele está fazendo com que nós mortifiquemos os feitos da carne. Mas não há mais condenação. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então a caminhada agora é tranquila, a saída é tranquila. Vocês não vão fugir, vocês não sairão correndo. Está tudo bem. Essa é uma promessa magnífica para nós pecadores. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos atender o chamado. Aí tem um segundo motivo, um segundo porquê. Olha aí o final. Porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Bom, isso, de fato, invoca novamente o quê? Como exemplo, terreno da realidade espiritual. Está invocando o que aqui, esse versículo? Que acontecimento? É de novo, aquele mesmo acontecimento. O Êxodo, a coluna de fogo lá no Êxodo. Irmãos, uma coisa que os teólogos falam, a libertação do Êxodo, do Egito, na Bíblia toda, ela é sempre rememorada. Sempre. Você pode ver. Sempre, tanto os escritores, os profetas, os escritores do Antigo Testamento, como os do Novo, estão sempre relembrando o Êxodo do Egito. Por quê? Porque o Êxodo do Egito é um sinal terreno do que Deus faz espiritualmente. Então, eles estão sempre recontando isso. Pode ver nos Salmos, os salmistas estão sempre cantando e rememorando a libertação do Egito. Falando de Deus destruindo Raabe, que é lá o Egito. Então, assim, a mente do israelita está sempre observando o Egito como um exemplo, um sinal menor daquilo que Deus faz muito maior em Cristo. Então, novamente aqui, uma linguagem que lembra o Êxodo. Quando fala que Deus Ele irá diante de vós e será a vossa retaguarda. Foi isso propriamente que aconteceu no Egito. Quando eles saíram do deserto, Deus era a coluna a conduzi-los e também o fogo a guardá-los por detrás. Lembra que quando eles estão diante do Mar Vermelho e o exército egípcio chegando, Deus coloca a coluna de fogo para fazer separação entre eles, para que os egípcios não os alcançassem a tempo antes deles atravessarem o mar que Deus abriria por meio de Moisés. Então Deus está protegendo o seu povo. A ideia é, vocês devem atender o chamado à santidade, ao abandono de pecado, e confiem em mim. Eu guardarei vocês. Eu vou na frente e vou atrás. Eu vou cercá-los de todos os lados. Essa caminhada de vocês em santidade será guardada por mim. Eu farei a obra em vocês. Tem pessoas que não acham que para ser crente, para se converter, tem que ser santas primeiro. E se elas não conseguem, elas nunca assumem um compromisso. Elas não serão crentes nunca. Nunca. Elas nunca se converterão. Porque elas acham que primeiro elas têm que fazer tudo, para depois Deus aceitá-las. E Deus diz, não, venham como vocês estão. Eu serei o vosso guia. Eu irei à frente e atrás de vocês. Eu vou guardar vocês até o fim. Venham. Não é o que Jesus diz? Jesus não diz assim, venham a mim todos os perfeitos, os santos, aqueles que atingiram uma ética 100% cristã. Não, ele diz assim, venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venham. É pelo meu poder que vocês caminham. E não pelas vossas forças, mas pelo meu poder. É isso que ele está chamando aqui a fazer. Só para lembrar que a linguagem é sacerdotal aqui também, isso é exatamente o que aconteceu em Josué 6:9. Olha aí, Josué 6:9. Por favor, alguém leia, por favor. Só para não perder esse link, esse elo de que Deus chama-nos a sermos sacerdotes santos, a servir a Deus, porque é o que o sacerdote fazia, servir a Deus santamente. Mas ele protegia no Antigo Testamento os sacerdotes, como nos protege hoje. Olha o Josué 6:9. Alguém, quem achou pode ler, por favor. Os homens
homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Tá vendo? Aqui é a tomada de Jericó. Os sacerdotes carregavam as coisas sagradas e trombetas. E os homens armados, havia proteção que cobria os sacerdotes. Novamente, a questão sacerdotal aqui. Deus guarda os seus sacerdotes. É óbvio que aqui, em Josué 6:9, a linguagem é dentro de um contexto histórico, só que aponta para uma realidade espiritual. Lá em Josué 6:9, eram guardas de Israel que estavam atrás dos sacerdotes. Mas eu te garanto, eles se sentiam protegidos, os sacerdotes, com a guarda lá atrás. O que Deus quer dizer é que aquele símbolo terreno aponta para algo muito maior que o próprio Deus faz com os seus sacerdotes verdadeiros. Ele guarda e protege. Então nós somos chamados a abandonar o pecado e nos darmos a Deus, porque Deus resolveu o nosso maior problema em Cristo e nós jamais perderemos salvação, podem sair tranquilos, não precisam fugir, tudo foi resolvido, não precisam ter medo. Tanto que Jesus diz várias vezes aos seus discípulos, não temais, não temais. E segundo motivo, porque Deus guarda os seus. Ele caminhará na nossa frente, atrás de nós, por toda a vida, nos protegendo, nos corrigindo, nos santificando. Ele fará isso. Ele prometeu, ele fará. O que aprendemos então? Nós aprendemos hoje aqui nesse texto que Deus nos convoca a abandonar os nossos pecados e pela fé seguir a Cristo a cada dia. Todos nós, se nós formos chamados de fato à fé em Cristo, nós somos chamados a abandonar os pecados e viver pela fé, ok? Em Cristo Jesus. A fé segundo as Escrituras, segundo Cristo Jesus. A fé operosa, a fé que obra, a fé que produz bons frutos, que é acompanhada de bons frutos. Nós aprendemos também que fomos chamados para sermos santos e servirmos ao Senhor. Então, nós fomos chamados a abandonar os pecados e pela fé ir a Cristo. E isso significa, se nós formos mesmo a Cristo, que nós seremos santos como Ele é. Ele nos santificará. Nós nos daremos a isso, servindo ao Senhor. Então, isso aqui é um aspecto negativo, abandonar, parar de pecar. E esse aqui é o aspecto positivo. E todo crente verdadeiro há esses dois aspectos. Ele deixa de fazer o que é errado e passa a fazer o que é certo. Pelo poder de Cristo. E por fim, nós aprendemos que nada jamais poderá impedir a salvação dos eleitos de Deus. Saiam, mas saiam tranquilos. Não precisam correr, nem ter medo. O que eu fiz para vocês é garantido. Eu vos salvarei até o fim. Não há chance de ser perdido. Lembra Jesus diz? As minhas ovelhas meu Pai me deu e ninguém pode tirá-las da minha mão. Nós estamos guardados. O Senhor salvará seu povo totalmente, conduzindo e o protegendo até o fim. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.